nome é Rita Rocha, já foi falado aqui várias vezes, tá ali. Eu tenho 21 anos, eu sou da Igreja Bola de Neve lá do Rio de Janeiro. Eu sou casada com Bruno Rocha. Nós somos missionários agora em tempo integral. E somos filhos do Pai. E Ele tem nos abençoado muito. E eu estou muito, 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 muito feliz de estar aqui. E eu também trouxe o livro do meu marido, que chama Últimas Palavras. Muito especial esse livro. É o 5º livro dele. Ele tem 24 anos. Então, se Deus já tem colocado um livro aí no teu coração, creia. Faça a tua parte, que Deus faz o resto. Ele está custando R$15 e esse livro fala sobre os últimos dias de Jesus aqui na Terra. Por isso, né, se fossem seus últimos dias aqui, será que você faria coisas importantes? Né? Depois de Jesus morrer na cruz, ele ainda passou 40 dias aqui conosco na Terra, né? Ressurreto, fazendo uma restauração, uma transformação em seus discípulos. Né? A Bíblia fala que sempre foi profetizado a respeito que ele ressuscitaria, mas não que ele permaneceria 40 dias. Mas algo tocou o coração dele para permanecer ainda 40 dias aqui, restaurando seus filhos, porque ele nos deseja ver no propósito que ele fez para a gente, no nosso chamado, na nossa identidade. E esse livro fala sobre esses 40 dias de Jesus aqui, o que ele fez, cada encontro, o que tem a ver com a nossa vida, e é muito precioso. Então, se você puder, no final, eu vou estar aqui vendendo R$15 cada um, para abençoar a sua vida mesmo e a nossa. Amém? Então, eu recebi esse convite maravilhoso. E eu fiquei muito, muito, muito feliz, assim. Contei para todo mundo que eu vinha para cá. Ninguém acreditou. E eu fiquei muito feliz. E quando a pastora me falou o tema dessa confraternização, eu falei: Pai, será que eu tenho que falar sobre tristeza, alegria? Será que eu tenho que ser específica sobre isso? E eu comecei a perguntar ao Pai o que nós, como mulheres, na verdade, como filhos, né, dele, como pessoas que andam segundo a sua vontade, nos tira de uma vida de alegria, de uma vida de plenitude, de uma vida de satisfação. E eu comecei a me lembrar um testemunho que é muito pessoal. Eu já até lá em Curitiba compartilhei com a pastora. A minha mãe, eu não nasci em um lar cristão, eu me converti aos 13 anos de idade, na igreja que eu ainda continuo hoje. E a minha mãe, eu acho que foi em 2014, por aí, não me lembro muito bem a data, mas a minha mãe passou por um tempo muito difícil, que ela descobriu que ela estava com depressão e síndrome do pânico. E foi um momento muito de crise, né? A minha família ainda não era convertida, hoje são todos convertidos para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele é maravilhoso, Ele vai fazer isso na sua vida também. Continua orando aí. Eu orei 3 anos, querido, minha mãe nunca tinha ido na igreja, nem para ver onde é que eu estava indo, né? Mas ela passou por esse momento muito difícil e eu cria na cura dela, orava por ela, intercedia por ela todos os dias. E a minha mãe se converteu. E Deus me pediu para passar um tempo na Casa Internacional de Oração, a IHOP, que é lá nos Estados Unidos. E eu falei: não posso deixar minha mãe nesse momento, né? Ela está passando por um momento difícil, eu não posso ir. E Deus falou: se você for, eu vou cuidar das tuas coisas. Eu vou mostrar para tua família que não é você que é o porto seguro deles, mas sim eu sou o porto seguro deles. Então eu falei: então tá bom, Senhor, eu vou. Antes de eu ir, minha mãe foi na igreja, aceitou a Jesus, se converteu. Queridos, Deus faz da forma que Ele quiser. Mas não foi curada. Todo apelo de cura ela ia, mas ela não foi curada. E aí, quando eu estava com uma semana lá, né, cumprindo o chamado de Deus, ela me mandou uma mensagem, ela falou: hoje eu fui num culto. E eu fui num apelo lá na frente. Eu sempre me emociono quando eu falo disso. E eu fui curada hoje. E a minha mãe usava remédios fortíssimos de tarja preta para dormir. Eu sempre via minha mãe dopada, né? E quando ela me falou isso, eu falei: Senhor, eu creio. E ela jogou todos os remédios fora. E foi completamente curada. E aí minha mãe não dormia por semanas. E aí ela me ligou falando: filho, eu estou dormindo até em pé no ônibus. Você não está entendendo. Jesus me curou.
E isso fez ela permanecer em Deus e ser transformada por Ele. Depois meu pai aceitou Jesus também, se batizou. Hoje o Senhor está fazendo um trabalho lindo através da vida deles, os transformando. E aí minha mãe foi curada e as coisas foram acontecendo. Eu me casei, né? A minha família agora servindo a Cristo. 7 anos da minha vida convertida já. Quando de repente eu começo a lutar com ansiedade. Começo a lutar com uma tristeza, uma vontade de chorar repentina. Eu sei que eu não conseguia levantar para ir fazer prova. Não tinha força mesmo. E isso começou a bater, essa doença começou a bater na minha porta. E a gente nunca entende, né? A gente nunca entende como que isso está acontecendo. Sirva a Cristo, o que está acontecendo? Ele é um Deus de plenitude, de alegria. E Ele de fato é. E Ele tem isso para nós sim. E aí isso estava acontecendo. Meu marido, os meus líderes estavam ali me dando suporte. Né? Procure ajuda se você está passando por isso, está passando por um momento assim. Procure seus líderes, seus pastores. É um momento que você precisa de ajuda, de intercessão. Não tenha vergonha de fazer isso. Né? Isso não é vergonha nenhuma. E aí eu comecei nesse momento. E aí as coisas aconteceram. Deus foi me mostrando por que eu tinha que passar por aquilo. E aí eu comecei a pedir para Deus, me mostra as raízes disso. O que está me fazendo ter essa tristeza profunda? Por que eu estou vivendo dessa forma? Já achei que já estava tudo certo, já estava há muito tempo já convertida, curada. O que está acontecendo? E aí eu comecei a olhar para a minha vida, uma vida de muita cobrança, de busca por perfeição, mas sem entender o quanto eu era preciosa e, na verdade, sem entender quem eu era, o que Jesus queria de mim, qual era meu chamado, qual era meu lugar. Né? Eu sempre me cobrei muito. Eu venho de uma família muito humilde. E eu sempre me cobrei muito, me esforçava para dar tudo do bom e do melhor. Eu tinha que ser perfeita. E isso começou, e lá na frente isso me cobrou. Né? Começou a ansiedade bater, a tristeza bater. Porque eu não sabia quem eu era. Porque eu não reconhecia a minha identidade. E também por cuidar de jovens, também contando um pouco agora, eu passei por esse momento também. Deus hoje eu estou completamente transformada mesmo. Mas depois que eu entendi a minha identidade nele. E por cuidar de jovens, e eu e meu marido, nós cuidamos de 40 líderes no estado do Rio de Janeiro todo, mais de 1000 pessoas. E a gente está acostumado a ver isso, e como isso é uma coisa que aflige a nossa geração, como isso é uma coisa que nos aflige como mulheres também. A falta de saber, de reconhecer a nossa identidade nele. Querida, você não deve se cobrar nem a mais, nem a menos. Deus tem uma identidade específica para nós, específica para cada uma aqui nesse lugar, eu creio. Um chamado, um propósito. Nele a plenitude de todas as coisas habita. Por isso nós temos a plenitude de todas as coisas. Amém? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Sobre identidade. Eu não vou falar sobre alegria ou tristeza, mas eu vou falar sobre a raiz disso. O que nos traz uma tristeza, o que não nos faz viver em plenitude de alegria. Amém? Está disposta a receber essa palavra, essa mensagem? Então vamos orar. Pai, eu me coloco diante de Ti, Senhor, como um vaso vazio. De fato, Senhor, eu não tenho nada a oferecer, Jesus. Mas o Teu Espírito, Senhor, que tem me enchido, me preenchido, me colocado em lugares que eu nunca imaginei, Senhor. O Senhor está aqui essa manhã, Jesus. E eu te peço, Senhor, fala, Senhor, aquilo que está sendo falado do Teu trono nesse lugar. Só me usa como esse vaso, Senhor, vazio. Não é sobre mim, Senhor, não é sobre quem entrega a mensagem. Nós somos só os mensageiros, o que importa é a mensagem, o que importa é quem está falando. Não é sobre nós, Senhor. Essa manhã não é sobre nós, é sobre Ti, Senhor. É sobre você nos completando, sendo pleno, Senhor, nessa terra. Enche esse ambiente do Teu Espírito, Senhor. Traz quebrantamento aos nossos corações, eu te peço.
Mostra-nos, Senhor, essa manhã, a nossa identidade, onde o Senhor deseja que nós estejamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que essa manhã seja uma manhã transformadora, de novos destinos proféticos sendo liberados nesse lugar. Senhor, nós desejamos te ver, Senhor. Nós desejamos ver a tua face, ver a tua glória caindo sobre nós, caindo sobre essa cidade, em nome de Jesus, Senhor. E nós nos prostramos diante de ti, Senhor, para que isso aconteça. Nós te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Uma das perguntas que eu mais ouço, né, liderando pessoas, cuidando de pessoas, é: quem eu sou? Como é que eu descubro qual é o meu chamado? Como é que eu descubro quem eu sou de verdade? Onde que eu tenho que ir? Onde que eu tenho que pisar? É uma das perguntas que eu mais ouço de verdade. E um dia eu tô lá nesse momento, lá nos Estados Unidos, foi em 2016. E eu vou contar essa história que eu tô me sentindo em casa. E eu estava num estudo assim, sabe? A gente estava estudando a Bíblia juntos, umas 6 pessoas na sala. E nesse dia Deus me respondeu essa pergunta: como recebemos a nossa identidade? Como nós nos conhecemos e sabemos quem nós somos? A gente estava sentado lá e a gente começou a adorar o Senhor. Era só para a gente ler a Bíblia, mas a gente começou a tocar, a adorar o Senhor. E eu tive uma experiência muito forte com Jesus, uma das experiências mais fortes que eu já tive, que eu tive um encontro com Jesus mesmo. E ele começou a me falar algumas coisas sobre a minha vida, sobre aquilo que ele estava desejando fazer, não só na minha vida, mas no mundo. E eu tive esse encontro com Jesus. E quando eu saí desse encontro, que eu olhei para todos ali naquela sala, eu tinha uma palavra para cada um deles de conhecimento. Eu sabia profundamente quem era cada um deles. E aí, ainda digerindo tudo que Deus estava me falando naquele momento, depois disso eu comecei a orar e eu falei: Senhor, que precioso, né? Eu tive um encontro com você, mas eu conheci os teus filhos na mesma hora. Nesse encontro com Jesus, ele não me falou nada específico. Ele não falou: olha, vai lá e fala para aquela pessoa porque está acontecendo isso, isso, isso. Mas instantaneamente, quando eu tive esse encontro com Jesus, eu já sabia sobre os filhos. Então, qual é a resposta dessa pergunta? Como nós recebemos a nossa identidade? Conhecendo e nos encontrando com Cristo. Eu aprendi naquele dia, e eu entendi naquele dia, que é quanto mais a gente conhece a Cristo, quanto mais a gente conhece o Pai, nós conhecemos os filhos. Quanto mais eu conheço o Criador, mais eu conheço a criatura. Então, quanto mais eu conhecia Jesus, quanto mais eu buscava Jesus, mais Ele me mostrava sobre mim. Porque viver no reino e ver para Cristo é isso. É viver com um Pai, com um Rei que não se preocupa só com as suas coisas, mas Ele se preocupa tanto com você que quando você vai conhecer mais Ele fala assim: deixa eu falar um pouco de você, porque você tem estado no meu coração. Você é essa chama que queima nos meus olhos dia e noite. Você é preciosa demais para mim, eu preciso falar sobre você. E a gente está lá querendo conhecer Ele, e Ele está lá querendo mostrar quem a gente é de verdade. Ah, Rita, me mostra isso na palavra. Lucas 23, versículo 38 ao 43. Se você não está com a sua Bíblia, tudo bem, não precisa abrir. Eu vou ler para você. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Até aí. Então imagina essa cena, 2 ladrões ao lado de Jesus,
na cruz. E sabe o que um deles fala enquanto um está zombando, o outro olha para Jesus e fala assim: eu reconheço a identidade de filho de Deus desse homem. Eu reconheço esse homem. Imediatamente quando ele faz isso, ele se reconhece. Ele fala: esse é o filho de Deus, você não teme a Deus. Mas nós estamos aqui porque nós merecemos. Eu sou um ladrão. Essa é a minha identidade. Eu sou um ladrão, mas ele é filho de Deus. E ao ter o encontro e reconhecer a identidade de filho de Deus, ele reconhece a sua identidade de ladrão e se rende. E querido, quando nós nos rendemos aos pés de Jesus, Ele só pode fazer uma coisa: Ele nos entrega uma nova identidade. Aquele homem que era uma vez conhecido como ladrão, estava entrando com Cristo no paraíso. Que loucura é essa? No mesmo dia. No mesmo dia. Então, o que nós precisamos fazer primeiro, para nós recebermos a nossa identidade em Deus, é nos render, reconhecer quem Ele é, nos aproximar, nos encontrar com Ele, e Ele vai nos dar uma nova identidade. Samuel também não pertencia à linhagem de sacerdotes, né? Era a linhagem de Eli, que estava ali, só a tribo de Levi. Ele não era da linhagem, mas Deus olha para ele, porque ele buscava e crescia com o Pai, ouvia a voz do Pai. Ele ouvia a voz do Pai, então Deus deu uma nova identidade. Agora você vai continuar a linhagem de sacerdote. Agora, Samuel, você vai ser erguido como sacerdote dessa casa. Porque aqueles que tinham essa identidade abandonaram ela, né? Os filhos de Eli viviam uma época terrível. Eli também abandonou o temor ao Senhor. Davi não pertencia à linhagem real. A continuação depois de Saul seria Jonathan. Não era ele. Mas ao ser fiel e cheio de Deus, sua nova identidade foi separada. Agora você vai reinar. Porque eu vi o teu coração que me busca. Eu vi o teu coração fiel. E aqui nós entramos no segundo ponto. Tome posse, permaneça na sua identidade. Depois de receber uma identidade, querida, entenda que ela é sua. Tome posse dela, permaneça nela. Davi foi separado por Deus, né? Samuel, para quem não conhece a história, Samuel vai na casa de Jessé. Nenhum dos filhos eram, né? Samuel estava esperando que fosse o mais forte, o mais bonito, o mais guerreiro. E Deus fala: não, você não está entendendo, Samuel. Eu não olho como o homem olha. O homem olha para a aparência, eu olho para o coração. E Davi foi separado por Deus para guerrear, para reinar. Mas sabe o que aconteceu quando Samuel derrama ali, despeja o óleo sobre a cabeça de Davi? No dia seguinte, nada aconteceu. Ele não sentou num trono. Ele foi de novo para o pasto, cuidar das ovelhas. Ele recebeu a sua nova identidade, a sua unção, e permaneceu no mesmo lugar. Saiba quem você é e permaneça em Deus, mesmo que a tua rotina continue a mesma, mesmo que você permaneça no mesmo lugar, mesmo que não se pareça com aquilo que você está vivendo. Permaneça. Sabe o que Davi fez? Eu fui ungido, mas não é. Eu reconheço essa identidade, eu preservo essa identidade. Então, cuidar das ovelhas no outro dia não foi um fardo para ele. Eu sei do meu chamado, eu sei que eu tenho uma unção profética, um ministério pastoral, mas nem sempre as pessoas me davam um microfone para pregar, nem sempre as pessoas confiaram em mim para eu cuidar delas. Nem sempre eu sou chamada para vir parar para pregar. Mas eu sei quem eu sou, querido. Eu preservo a minha unção, a minha identidade. Eu tenho algo precioso. E você também tem. É isso que Deus está falando sobre você hoje.
Você tem uma unção, um chamado que é precioso. Não deixe as circunstâncias atuais roubarem a tua unção, roubarem a tua identidade. Permaneça fiel ao pasto, porque uma hora o Senhor vai te colocar sentado no trono. Querida, o que Deus está nos falando nessa manhã é: ande pelo que você sabe, ande pela verdade de Cristo e não pela realidade dos homens. Ah, Rita, mas essa identidade não é minha, não. Eu estou só aqui recebendo as pessoas na entrada da igreja. Eu sei até o que Deus tem para a minha vida, mas não é lá essas coisas, não. Querido, cada um de nós é tão precioso, tão valioso. Tudo que você faz dentro da casa de Deus, para o reino de Deus, é precioso. É precioso demais, não fuja disso. Não fuja disso. Sabe por quê? Uma das maiores distrações que não nos faz permanecer na nossa identidade é a comparação. É a comparação. E se eu comparasse como eu prego, como a minha pastora prega, eu jamais estaria aqui. Eu me sinto boba perto dela. Falo assim, gente, eu não sei nada ainda. Minha pastora aqui maravilhosa, prega muito. Eu nunca pregaria. Eu nunca oraria dentro do ministério de intercessão. Que esse é meu chamado também, tá? Eu sou líder de intercessão já há alguns anos. Eu amo intercessão. Então, se você sair da intercessão, já fica aí. Eu nunca faria, se eu me comparasse. E agora eu quero que você preste atenção comigo, que eu vou ler 2 momentos onde Marta e Maria estão com Jesus. Preste atenção nisso. Lucas 10, versículo 38. Meu na boca já. Lucas 10, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Agora vamos para o livro de João, capítulo 12, versículo 1. Vou ler, tá? Para a gente adiantando. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Preste atenção nisso. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Até aí. Esses são 2 momentos que Marta e Maria estão com Jesus. E no primeiro momento que a gente leu em Lucas, eles estão no mesmo cenário, na mesma posição. Você já parou para pensar nisso? Só que em um, Jesus exorta Marta. Em outro, não. Nos 2 momentos, Maria está sentada aos pés de Jesus, Lázaro está à mesa e Marta está servindo. Por que em um ele exorta Marta e no outro não? Porque no primeiro que a gente leu em Lucas, ela se compara a Maria. Ela fala assim, ó, você não se incomoda que ela está aí, ó, aos teus pés fazendo nada? E eu estou aqui servindo? Sabe o que ela está fazendo? Ela está se comparando a Maria. Falando, Maria, você não tem que estar aí, você tem que estar aqui junto comigo, servindo.
Você está me deixando aqui, estou muito atarefada. E aí Jesus fala assim para ela: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Sabe qual é a boa parte que Maria escolheu? Estar em sua posição, estar em seu chamado, estar em sua identidade, não se comparar com nenhum outro. E não achar que porque Marta servia, ela era mais preciosa do que ela. Marta se comparou com Maria. Ela queria que Maria fosse que nem ela, servindo. Mas cada um tem sua identidade. Cada um tem sua função, que é preciosa demais. Se você é da intercessão, você é precioso. Se você é do louvor, você é precioso. Se você é da recepção, você é precioso. Se você é, sei lá, da comunicação, você é precioso. Importa sim o que você faz. Importa sim, permaneça na sua identidade, não se compare com os outros. Não se compare com os outros. Eu me comparava muito. Eu me comparava muito com meu marido, que é o Bruno. Ele é um homem, não é porque é meu marido não, mas ele é muito de Deus mesmo. Mas eu me comparava muito a ele porque ele tem uma unção apostólica sobre a vida dele. E ele entra nos lugares, as pessoas... Ele tem uma graça, assim, as pessoas amam ele. Não importa, não conhecem, amam ele. Onde ele entra, as pessoas ficam felizes, amam ele. E eu já sou um pouco diferente. Não que as pessoas não gostem de mim, né? As pessoas gostam de mim, mas eu acho que eu dou um temorzinho, assim. Eu mexo um pouco com a pessoa, porque eu tenho uma unção que é mais profética. E às vezes, as pessoas têm um pouquinho de medo de mim. E eu me comparava muito. Eu falava: Deus, eu quero ser que nem o Bruno. Não é. Eu quero que as pessoas olhem para mim e gostem de mim. Que elas se identifiquem comigo logo de cara. Que elas não tenham medo de mim. Por que as pessoas têm medo de mim? E eu me comparava muito mesmo com ele. Eu falava: cara, não, eu tenho que pregar que nem ele. Eu tenho que fazer que nem ele. Eu tenho que ser assim que nem ele. Então, já vai pegando aí a dica se você é casada... Se você não se compare com o teu marido, a nossa função não é a mesma que a deles. Entenda isso. É algo que na nossa sociedade está sendo muito distorcido, né? Pelo feminismo, não vou entrar nisso, já seria uma outra pregação. Mas nós temos uma função específica que é tão valiosa quanto a do homem. Nós estamos aqui para auxiliar, para gerar, nós somos transformadoras de atmosfera. Nós temos uma sensibilidade que é completamente diferente. E isso é precioso, não se compare. E aí nessa conferência em Curitiba também foi um marco para a minha vida, muito grande, onde eu conheci os pastores de vocês, que são maravilhosos. Deus marcou muito a minha vida lá, porque eu comecei a entender quem eu era. Comecei a entender um pouco mais da minha identidade e aceitar a minha identidade. Porque, na verdade, eu até sabia meu chamado. Sabia o que era, o que eu tinha que fazer, qual era, onde eu tinha que agir, o que Deus queria fazer através de mim. Eu sabia disso, mas eu não tomava posse, eu não permanecia na minha identidade pela comparação. E aí, sabe o que Jesus falou para mim? Ele falou assim: filha, você ama a minha face de amor, que seria o Bruno, né? O chamado do Bruno. Você ama a minha face de amor, mas você odeia a minha face de justiça, que seria a minha parte. Porque você ama aquilo que eu derramo sobre a vida do Bruno, mas você não ama aquilo que eu derramei sobre você. Eu separei você para ser dessa forma. Eu separei você para incomodar, para mexer com as pessoas, para chacoalhar algumas pessoas. E isso incomoda. É a minha face de justiça. Então, quando você não aceita a sua identidade, quando você não aceita quem você é, onde você tem que estar, você não está rejeitando você, só você. Você está rejeitando aquilo que Ele derramou sobre você. Isso quebrou meu coração. Eu chorava que nem um bebê. Porque eu falei: não, Deus, eu quero te amar por inteiro. Eu quero amar a tua face de amor. Eu quero amar a tua face de justiça. Eu quero amar quando você me confronta, quando você me consola. Porque às vezes a gente só quer a parte boa, né? Só que viver com Cristo não é assim. É ser transformado, é ser confrontado. E ame esses momentos, porque são os momentos que nos transformam de verdade. Jesus detesta quando nós nos comparamos uns com os outros.
Porque Ele separou cada um com uma identidade, um propósito único. Não existe ninguém que vai orar como você ora. Não existe ninguém que vai pregar como você prega. Não existe ninguém que vai varrer a igreja como você varre. Não existe ninguém que vai fazer o bolo de hoje como você faz. Não existe ninguém. Você é único. Única para isso. Não deixe que o inimigo, nem que a sua carne, nem que a sua realidade roube isso de você. Presta atenção nisso. Por que Jesus detesta isso? João, capítulo 21, versículo 18 a 22. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Se você quiser, só anota. João, capítulo 21, versículo 18 ao 22. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Aqui a gente, nesse momento na história, a gente está logo depois da pesca maravilhosa, né? Jesus ressurreto, tem até essa história aqui. E ele está no momento de restaurar Pedro. Ele fala, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ele está restaurando Pedro naquela hora, porque Pedro havia negado ele 3 vezes. E aí Jesus começa a trazer revelação a Pedro pelo que ele morreria. E aí Pedro olha para trás e vê João atrás dele e fala assim, Senhor, e ele? Eu sei que isso vai acontecer comigo, mas e ele? E aí Jesus, olha o que Jesus responde, que lapada que ele dá na cara de Pedro. Ele fala assim, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Sabe o que ele está falando? Pedro, o que você está olhando para João? Eu estou trazendo a revelação sobre a tua vida hoje. O que você está pensando? O que está se comparando com ele? O que te importa? Não é uma situação de desprezo, tá? Entenda. Não é que Jesus não se preocupava, não era para a gente se preocupar com a irmã que está aqui do nosso lado servindo. Não, a gente deve ter essa preocupação sim. Mas o que ele estava falando por que você está se comparando a João? Se eu estou falando sobre você, Pedro. É sobre você que eu vou firmar a minha casa. A minha igreja. É sobre você que eu estou falando. Eu estou trazendo uma revelação sobre você e não sobre João. O momento de João vai chegar. Aquilo que ele precisa viver, eu vou falar com ele. Mas viva o seu. Viva o teu chamado. Siga-me você. Não se distraia. Não se distraia se comparando com os outros, quando Jesus está trazendo a revelação sobre você. Já parou para pensar nisso? Que Ele está trazendo uma revelação sobre você, Ele quer fazer com você, e você continua olhando para o outro. É muito fácil assim, a gente entender isso como mulher, né? Às vezes a gente tem essas bobeiras. A gente, ai meu Deus, eu preciso botar uma roupa aqui, senão a irmã vai estar melhor que eu. Pelo nome de Jesus, quebra isso, Senhor. Não, querido, você foi feito do jeito que você é, com a identidade que você tem, com o rosto que você tem. E foi dessa forma que Deus te quis fazer. E isso é maravilhoso. Nunca você vai poder se comparar com ninguém. Nunca. Deus não te compara com ninguém. Quando Ele olha para você, Ele está vendo sobre você. Ele está falando sobre você. Ele está trazendo revelação sobre você. Cura sobre você. Sempre que eu vou num culto, depois de um tempo, a gente fica meio assim, né? A gente vai num culto e a gente fala, não queria tanto que aquela pessoa estivesse aqui para ouvir isso que está sendo falado. Mas eu luto comigo mesma para quando eu sentar num culto, eu falo assim, eu não vou me comparar com ninguém. Essa palavra é para a minha vida. Se eu não for precisar dela agora, eu vou guardar ela no meu coração, porque um dia Deus vai frutificar isso. E alguns vão dizer que a tua identidade é desperdício. Eu entrei para uma federal, eu trabalhei, meu marido também.
E nós estamos vivendo um momento de renúncia nas nossas vidas. Nós renunciamos isso para servir aquilo que Deus mandou a gente fazer, né? É bênção, irmão. Se você foi chamado para o mercado de trabalho, permaneça no mercado de trabalho. Faça de Deus. Se você foi chamado para integral, para ser integral na obra, querido, creia nisso. Tenha fé em Deus também, que Ele vai fazer. Oi, princesa. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Esse olho agora me conquistou. E vivendo todo esse momento, eu comecei a entender, gente, se você está no mercado de trabalho, você tem que estar no mercado de trabalho. Se foi isso que Deus te separou para você, esteja lá. Se você tem que servir na obra, tenha fé, Deus vai prover. Mas Ele está reservado tudo para você, só que você precisa tomar posse, você precisa se posicionar. E aí as pessoas olham para mim e falam assim, mas que desperdício, né? Uma faculdade assim, custou para entrar, né? É difícil de entrar. Entrou, que desperdício, podia estar ganhando mais dinheiro. Às vezes você vai ser que nem Maria, você vai estar, teu chamado vai ser estar aos pés de Jesus quebrando um perfume, e as pessoas vão olhar e falar assim, esse perfume dava para vender e dar aos pobres, que desperdício, que maluca. Mas era a melhor parte. Servir no seu chamado, servir e ter na sua vida bem firmada a tua identidade. É precioso, nos traz uma alegria, uma plenitude. Eu nunca vivi um momento mais feliz em toda a minha vida, como eu vivo hoje. Nunca nada me trouxe tanta plenitude, tanta alegria do que entender a minha identidade, me firmar na minha identidade. E se nós realmente tomarmos posse da nossa identidade, e aqui a gente vai entrar no terceiro ponto, se nós realmente tomarmos posse da nossa identidade, nós seremos chaves de transformação e alegria na nossa casa, na nossa igreja, por onde nós passarmos, porque o Senhor nos escolheu como mulheres para gerar. Nós fomos escolhidas para gerar. Então o que eu quero que você entenda essa manhã, identifique seu chamado, sua identidade. Receba a sua nova identidade dos céus. Tome posse dela, permaneça nela. E terceiro, gere algo através da sua identidade. E aí aqui eu quero falar sobre Esther. Eu nem concluí, né, gente? Quando as pessoas disserem que é um desperdício, vocês olham para mim e falam assim, desperdício? O que você chama de desperdício é uma oportunidade. É uma alegria para mim. O que você chama de desperdício era tudo que eu tinha. Era tudo que eu dei tudo que eu tinha. É alegria para nós. Melhor é dar do que receber. Você olha para ela e fala isso. Já libera ela para o destino dela também. Vamos ler a história de Esther agora. Mas antes eu vou fazer um apanhadinho aqui para quem não conhece muito bem Esther. Na verdade, vou pular um pouco, né? Porque é muito grande a história. É um livro todo na Bíblia, então depois você lê. Mas o fato é que a Esther era uma rainha. Surgiu um complô de Hamã, que era um dos governantes, estava ali dentro da casa do rei, em vingança a Mardoqueu, que era judeu, e ele não se prostrava. Ele não adorava nada a não ser a Deus. E aí surgiu esse complô de Hamã contra Mardoqueu para a destruição do povo, destruição completa. Ele não queria só se vingar de Mardoqueu, ele queria se vingar de todo o povo judeu. Né? E na parte que a gente leu, e aí ele fez toda uma manipulação com o rei. Falou, não, vamos espalhar isso, vamos matar todos os judeus, vamos tirar esse povo daqui. Eles estão crescendo muito. E aí nessa parte que a gente vai ler, Mardoqueu estava pedindo ajuda para Esther, que era rainha e era judia, mas ninguém sabia. Que Deus colocou ela lá de um jeito sensacional. Eu amo essa história. E aí em Esther 4, versículo 6 ao 16, diz assim: Atá foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real.
Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu, presta atenção: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Por um momento, Ester temeu se lembrar quem ela era. Ela falou: não, eu não posso entrar na presença do rei, porque senão vou ser morta. Era essa a lei. Por um momento, ela esqueceu quem ela era. Ela falou: não vou entrar, eu estou aqui na minha posição de rainha, eu sei que é meu povo, mas eu estou na minha posição de rainha. E Mardoqueu lembra ela: lembra quem te colocou nessa posição? Será que não foi para isso que você foi colocada como rainha? Será que você não é mais judia? Ele lembra isso a ela. Ela se esquece de quem deu a posição a ela, de quem deu a nova identidade. Ela só era rainha porque foi o próprio Deus que deu graça para que ela fosse colocada nesse lugar, porque ele já sabia o que viria. E aí acontece todas as coisas, ela entra na presença do rei, o rei entende, concede tudo aquilo que ela pede. Acaba que Amã é morto ali, mas Mardoqueu é honrado e a história continua. Mas depois de entender e lembrar de quem ela era, ela fala assim: não, é verdade, eu não posso me esquecer. Eu não posso me esquecer a minha identidade. Eu sou judia. E essa posição de rainha foi Deus que me deu. E quando ela entende isso, ela toma posse, gera algo incrível para todo o seu povo. Foi essa mulher que trouxe libertação para o povo. Em Ester 9, versículo 23 ao 28, fala assim: e assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur. Considerando tudo que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você entenda isso. Sabe o que essa mulher fez depois de ela entender qual era a identidade dela?
Sobre o povo judeu havia sido lançado sorte para ruína e destruição, que é o significado da palavra pur. Morte estava sobre o povo. Mas porque Esther entendeu sua identidade, tomou posse dela, ela liberou um novo destino ao povo. Um destino de alegria e festa, Purim. Purim é o nome da festa que os judeus comemoram até hoje. Então, entende uma coisa. Tinha um pur. Porque uma rainha, uma mulher, entendeu a sua identidade. Ela transformou isso em Purim. Havia um destino. E através desse destino, ela gera múltiplos destinos. Ela gera muitos destinos àquele povo. Uma nova vida, uma vida de festa, pur, singular, maldição, purim, bênção, festa, alegria. Se você entender essa manhã a tua identidade, você vai liberar, gerar alegria para essa casa. Vai ser festa na tua vida, plenitude. E do seu destino vão gerar muitos destinos. Porque eu entendi onde eu deveria estar, a minha identidade. E agora a gente já está acabando o louvor. Pode vir? Quem vai tocar, gente? O time de louvor pode vir. Se alguém vai tocar, não tem. Continua aqui comigo só 5 minutos. Só 5 minutos. Querida, porque eu entendi, porque a pastora de vocês entendeu que do nosso destino, da nossa identidade, Deus poderia gerar múltiplos destinos. Muitas pessoas foram tocadas, muitas pessoas foram transformadas. Muitas pessoas foram transformadas. Transforme o lugar que você está através da sua identidade. De pura purim. De morte e ruína para vida e alegria e festa. Você já parou para pensar que quando Jacó estava indo encontrar Esaú, ele está num momento de angústia da vida dele, né? Que ele vai voltar para a sua terra, Deus manda ele voltar para a terra dele, ele vai encontrar a pessoa que ele traiu, o irmão, e ele está vivendo aquele momento de angústia, então ele manda todo mundo à frente, fica sozinho, ele fica sozinho ali, e ele fala, não, preciso ter um momento aqui, eu estou morrendo de medo, eu sou Jacó, usurpador, aquele que pega no calcanhar, né? Quando eles estavam nascendo, ele agarra o calcanhar do seu irmão e nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Então, por isso ele recebeu esse nome, que não era um nome muito legal, né? Por sinal. Mas aí, sabe o que ele faz? Ele fica no monte. E ele fala, quer saber? Da mesma forma que eu nasci, e nasci com essa maldição sobre a minha vida, essa identidade de maldição sobre a minha vida, agarrado ao calcanhar do meu irmão. Eu traí a minha família, eu traí o meu pai, eu traí ele. Mas sabe o que eu vou fazer agora? Agora eu vou agarrar o pé, agora eu vou agarrar a orla desse anjo e eu não vou deixar ele ir embora até que ele me abençoe. E ele luta a noite inteira, até de manhã com esse homem, porque um dia ele agarrou no pé do seu irmão, no calcanhar, mas agora ele entendia que se ele agarrasse aos pés do Senhor, ele ia receber uma nova identidade. Eu não vou te largar até que você me abençoe. Eu não vou te largar até que você me abençoe. E ele recebe uma nova identidade. O anjo pergunta assim, qual o seu nome? E ele fala, Jacó. Ele reconhece a sua identidade. Meu nome é Jacó. E aí o anjo, não. Agora você não é mais Jacó. Agora você é Israel. Você já parou para pensar que Israel é o nome do povo judeu escolhido por Deus, a nação escolhida por Deus até hoje? Porque um homem escolheu permanecer, um homem escolheu ter a sua identidade transformada, um homem escolheu ter um novo destino para gerar outros destinos. Pode começar. Esse homem entendeu isso e deu nome, uma identidade a toda uma nação. Se coloca de pé no seu lugar. Presta atenção no que Deus está te falando hoje. Presta atenção no que Deus está te falando hoje. Sabe o que Deus está nos falando hoje?
Se você tiver uma identidade bem firmada em Cristo, para viver em alegria e plenitude e gerar destinos diferentes do seu, que reflitam a mesma imagem. É isso que ele nos está falando essa manhã. Ele está falando, se você tiver a sua identidade bem firmada em mim, eu não só vou dar alegria para você, plenitude, e alegria para a tua casa, para a tua igreja, mas você também vai gerar destinos diferentes do seu, que não se parecem nada contigo, mas que refletem a imagem do Pai, que refletem a mesma imagem, a de Cristo. Nós somos todos tão diferentes. Nós somos todos tão diferentes. Mas Deus escolheu cada um. Deus escolheu cada uma de nós para fazer diferença, para ser chamada de preciosa, de valorosa. Aquilo que você tem, vai entrando aí no Espírito, não espera a música não. A música é só um canal de adoração a Deus. Adorar a Deus é um sacrifício de vida, é dizer o quanto Ele é digno de tudo que nós temos, de tudo que nós somos. Jesus está trazendo novos destinos a esse lugar. Novos destinos a esse lugar. Há pessoas dentro dessa casa, há mulheres dentro dessa casa que não acreditavam mais em sua identidade, não acreditavam mais em seu destino. Mas Deus está falando essa manhã, ouve o que te digo, porque você é valorosa, preciosa para mim. Eu vou cumprir toda boa palavra. Filha, eu estou mudando a tua visão. Se vê como eu te vejo. Se vê como eu te vejo. Se vê como eu te vejo. Pai, em nome de Jesus, sobre nós essa manhã. Nos muda a visão, Senhor. Nos muda a visão, Senhor. Nos muda a ótica. Começa a falar com teu Pai. Pede para Ele transformar a tua visão. A partir de hoje, quando você olhar para si mesma, que sejam os olhos do Pai, que você olhe para si mesma no espelho e diga, eu sou preciosa, eu tenho uma identidade, um chamado, eu não me comparo a ninguém, o Pai me escolheu, o Pai me escolheu para um destino maravilhoso, e não só para isso, mas para abençoar tudo que nós recebemos, todos os dons, a nossa unção, nunca é para nós, é sempre para o outro, é sempre para dar. Me conheces, quebranta o meu coração. Começa a compartilhar aquilo que você carrega. Sabe o que eu vejo nessa casa? Muitas mulheres que estão retendo aquilo que têm, aquilo que carregam, por achar que é pequeno demais. Mas essa manhã Deus está mudando essa história. A partir de hoje você vai sair daqui entendendo quem você é. E essa casa vai frutificar e gerar por tua causa também. Você tem parte nisso. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Começa a declarar isso. O Senhor está te tocando nessa hora. Até que em mim se ache só ti, então usa-me, Senhor,
acha que acerto ao meu. Quero ser usada da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me. Se você se sentiu tocada por essa palavra, o Senhor tem falado ao teu coração sobre a tua identidade. Se você está em um desses momentos, ou reconhecendo ainda a sua identidade, ou ainda lutando para permanecer nela, ou se você já está gerando através da sua identidade, se essa foi uma palavra que tocou no teu coração, sai do teu lugar, tira aí as cadeiras, pode vir aqui à frente, vamos nos quebrantar diante do Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto. Eu quero pedir a ajuda das intercessoras, das pastoras dessa casa, para a gente orar por essas mulheres, amém? Da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Aleluia. Sonda-me, quebranta-me, Aleluia. Aleluia. transforma-me. Mulheres, eu sinto que nessa manhã o Senhor está mudando destinos aqui. Eu sinto que o Senhor está mudando o destino de mulheres aqui nessa manhã. Oh, aleluia, aleluia. Mulheres, não retém aquilo que Deus já liberou sobre você. Não retém aquilo que Deus já liberou sobre você. O Senhor, Ele relembra a nossa identidade essa manhã. Nós somos filhas amadas do Pai. Nós somos mulheres de Deus. O Senhor liberou sobre nós tudo aquilo que nós precisamos para nos levantar nos nossos lares, para nos levantar nessa cidade, para nos levantar nessa igreja. O Senhor já liberou sobre nós. E eu quero que você levante as suas mãos e diga isso: Senhor, me usa, Senhor. Enche-me, enche-me, como diz essa canção, e me usa, Senhor, me usa. Eu quero ser um canal da Tua glória, assim como Esther foi levantada no seu tempo. Senhor, usa as nossas vidas hoje, Senhor. Levanta nessa manhã, Pai, um exército de mulheres guerreiras e ousadas, mulheres abençoadas, mulheres que abrem a sua boca e profetiza sobre a sua casa. Mulher, eu estou aqui essa manhã para dizer que você tem autoridade. A autoridade, a unção de Deus está sobre a sua vida. Oh, põe a mão na sua cabeça agora aí onde você está. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.
O Espírito do Senhor está sobre ti, aleluia. O Espírito do Soberano está sobre ti, porque Ele te ungiu, Ele nos ungiu, aleluia, 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 aleluia. Você é mulher de Deus, você é filha amada do Pai, você é uma mulher abençoada. Oh, aleluia, 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 aleluia. Coloque a mão no seu coração agora. Diga: Espírito Santo de Deus, eu não vou mais reter aquilo que o Senhor já liberou sobre mim. O que eu quero, Senhor Jesus, é caminhar dia após dia, glorificando o Teu nome. Faça uma aliança com Deus hoje. Nós estamos aqui nessa manhã profética. Comece a profetizar sobre o ano de 2019. Diga: Senhor, o ano de 2019. Oh Deus, eu irei frutificar. Oh Deus, eu irei, Senhor Jesus, eu irei frutificar para a Tua honra e para a Tua glória. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero ir além contigo, Senhor. Eu quero ir além contigo. Eu quero ser um canal da Tua glória, Senhor. Oh Deus, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Mulheres, continue orando. Eu queria pedir a ajuda das intercessoras e das pastoras. Nós vamos impor as mãos sobre cada uma que se encontra aqui nesse lugar. Amém? E eu quero que você receba, porque uma porção está sendo liberada dos céus sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Que acerta um alvo, eu quero ser usada da maneira que te agrade, ó Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me e sonda-me, quebranta-me,
enche-me e usa-me, sonda-me. Aleluia. Você que está aqui no altar, se você ainda não recebeu a oração, levanta sua mão para que a gente possa te ver. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria pedir que as pastoras se posicionassem para estar abençoando a vida dessas irmãs. Continua com a mão levantada. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queridas, existe algo dos céus sendo liberado aqui. Existe algo dos céus sendo liberado aqui, nesse lugar. Amém? Existe algo dos céus sendo liberado sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza de algo. Eu tenho convicção de algo. Que nós não sairemos desse lugar as mesmas. Amém? Não saia desse lugar mesma. Não saia desse lugar da mesma forma. Entenda que você é filha amada de Deus. O Senhor, Ele quer te usar com a porção que Ele já liberou sobre a sua vida. Eu quero que você comece a olhar para o futuro. Eu sempre falo esse versículo. E o meu desejo é que esse versículo esteja inculcado no coração de cada mulher aqui nesse lugar. É que a mulher virtuosa, ela se veste de força e dignidade. E ela olha para o futuro e ela sorri. Eu quero que você repita esse versículo comigo, amém? Você pode dar a mão para essa mulher que está aí do seu lado. Aleluia. Eu quero que você dê a mão para essa mulher preciosa que está aí do seu lado. E nós vamos declarar esse versículo de Provérbios 31, 25. Diga comigo, a mulher virtuosa se veste de força e dignidade. E ela olha para o futuro e sorri. Você pode dar um sorriso bem lindo aí no seu lugar. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Sabe por que a mulher virtuosa, ela olha para o futuro e ela não fica ansiosa, ela não fica preocupada, mas ela olha para o futuro e sorri? Nós olhamos para o ano de 2019, nós olhamos para o ano de 2020, nós olhamos para os anos que o Senhor ainda nos dará e nós vamos sorrir. Sabe por quê? Porque a nossa confiança está no Senhor, aleluia. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, aleluia. Nós confiamos no Senhor. Mulher, saia desse lugar entendendo quem você é. E eu creio que uma revolução já começou aqui dentro. Amém? E uma revolução acontecerá na sua casa. Amém? Naqueles que rodeiam você. Seja bênção nesse lugar. Seja bênção nesse lugar que o Senhor te plantou. Seja bênção na sua congregação, seja bênção na sua célula, seja bênção na sua cidade. Enquanto muitos estão profetizando desgraça, abra sua boca e profetiza a bênção de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e eu sei que Ele é poderoso para fazer, aleluia. Queridas, nós precisamos entender que nós fazemos parte de um exército já vencedor. Já vencedor, nós servimos a um Deus todo-poderoso e nós precisamos caminhar dessa forma, amém? Eu quero que você saia desse lugar entendendo quem você é, caminhe com a sua identidade e seja feliz por isso. Seja feliz da forma como você é, do jeito que você é, da voz que você tem, do corpo que você tem. Seja feliz pela família que Deus te deu. Seja feliz pelos filhos que Deus te deu. Seja feliz pelo marido que Ele te deu. Aleluia. Seja feliz porque você é solteira. Seja feliz. Aleluia. Seja feliz. Seja feliz, porque Deus cuida de nós, amém?
Ele cuida de nós. Eu quero que você saia olhando para 2019, olhando para o futuro e sorrindo, porque Deus, Ele cuida de mim, de você. Amém?